Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Vamos continuar falando ainda de Covid-19. Principalmente essa polêmica, né, do uso de medicação precoce e as complicações que estão surgindo, principalmente em pacientes hospitalizados e intubados devido ao uso desses remédios. Então, a estratégia de combate ao coronavírus, chamado kit COVID, ou tratamento precoce, na verdade contribui para aumentar o número de mortes de pacientes graves. Esses remédios não têm eficácia no tratamento da Covid-19, como já foi mostrado aí no mundo inteiro. E entre 80% e 85% das pessoas não vão desenvolver a forma grave da Covid-19. Então muita gente está tomando remédio aí sem precisão, à toa, né? 15% ou 20% que precisam de internação, essas drogas podem causar tratamento no hospital e contribuir para a morte dos pacientes, podem prejudicar o tratamento no hospital. Na verdade, o que está sendo no Hospital Emílio Ribas e também no Albert Einstein, o que eles estão verificando é que as pessoas que tomavam essas drogas, principalmente a ivermectina, estão tendo mais complicações quando precisam de respirador por um longo tempo. Uma situação que preocupa, tá? A falta de organização central e as informações desconexas sobre a medicação sem eficácia contribuíram para a letalidade maior na nossa população. Isso é uma verdade, com certeza. A maior preocupação dos médicos intensivistas aqui no Brasil é o efeito colateral desses remédios em pacientes que evoluem para a forma grave da Covid-19 e que já estão com o funcionamento de órgãos vitais comprometidos. Quer dizer, o paciente que evolui mal e vai para a intubação, ele já está fragilizado. E esses remédios trazem um potencial de comprometer órgãos vitais. E então, nessa situação, o paciente pode ficar pior. Esses remédios não ajudam, eles não impedem o quadro de intubação e trazem efeitos colaterais, como hepatite, como problema renal, infecções bacterianas, diarreia, gastrite, etc. Então a interação entre esses medicamentos pode ser perigosa quando o paciente precisa de um tratamento mais agressivo no hospital com a intubação. Então, o paciente toma uma ivermectina, por exemplo, na dose habitual, isso é um medicamento que tem um perfil de segurança bom. Mas como está tomando aí, a pessoa está tomando toda semana ivermectina, vai sobrecarregando o organismo, principalmente o fígado, e isso pode ser lá adiante, como estão mostrando os intensivistas brasileiros, de hospitais bons, como eu citei aqui, e esses pacientes estão se complicando mais quando precisam, então, da intubação. Então, nós sabemos também que a hidroxicloroquina, existe aquele risco de causar arritmia cardíaca. É um dos efeitos colaterais possíveis desse remédio. Se o paciente está debilitado e a Covid-19 agride o coração, a cloroquina atuando vai ser um fator a mais de complicação. Então, num paciente que evolui para quadro grave de Covid-19, isso pode ser um efeito adverso crítico, porque a doença causada pelo coronavírus também afeta o coração, ao promover inflamações no músculo cardíaco e trombose dos vasos sanguíneos. Então vejam vocês que aí, você usando a cloroquina, o potencial de complicação cardíaca nesses pacientes que são mais graves é muito grande, né? Há pacientes que precisam ser sedados para intubação, né, e acordam da sedação com confusão mental mais acentuada por causa do uso abusivo de ivermectina antes de chegar ao hospital. E se eles estão concluindo,
é uma coisa nova. O paciente, ao acordar da intubação, pode apresentar delírio, né? Com pacientes com Covid, isso é muito frequente, porque o vírus atravessa a barreira hematocefálica, né? Sangue para o cérebro, e afeta o cérebro, principalmente na região frontal, causando uma inflamação. A ivermectina é uma droga que também penetra no cérebro quando há essa inflamação. A barreira hematocefálica é quebrada e ela deprime mais ainda o cérebro e piora a qualidade do despertar de um paciente entubado. Essa tem sido uma intercorrência frequente dos pacientes que usaram esse medicamento antes de chegar à UTI. A ivermectina também pode provocar lesão renal, outro componente que dificulta a cura de um paciente grave de Covid, já que a doença tem potencial para provocar complicações nos rins e demandar hemodiálise. Em termos de risco de morte, destaque para a cloroquina e hidroxicloroquina com potencial para promover arritmias fatais. A ivermectina com potencial de depressão do sistema nervoso central, lesão hepática, lesão renal, entre outros. Outro problema foi a inclusão recente no KID de corticoides. De fato, pesquisas mostram que corticoides ajudam a reduzir a mortalidade entre pacientes graves, que precisam de ventilação mecânica por máscara ou intubação. Mas no restante da população, o uso pode provocar problemas sérios. Para o paciente pouco sintomático ou assintomático, o corticoide pode até baixar a imunidade e propiciar outras doenças. E muitas vezes, a gente acaba vendo o corticoide usado junto com o antibiótico, né? Associado à azitromicina. Isso pode acontecer que o paciente, né? O doente, se ele piora e tiver uma infecção, ele vai ter uma infecção mais grave por estar tomando remédio imunossupressor, o corticoide, antes da hora que ele é mais útil, e vai ter uma bactéria resistente ao antibiótico que ele usou indevidamente, sem necessidade e sem ação naquele momento. Então, o uso preventivo de azitromicina e corticoide, como defendido pelo que advoga o kit Covid, causa mais mortalidade do que protege. Isso é uma verdade. Entre as contribuições indiretas do kit Covid para as mortes no Brasil, está, segundo médicos intensivistas, a falsa segurança que esses medicamentos produzem, retardando a procura por atendimento médico. Um problema recorrente nas UTIs brasileiras é a chegada de pacientes em estado muito grave, que por se sentirem protegidos por hidroxicloroquina e afins, procuraram ajuda médica quando era tarde demais. Esse autotratamento dá falsa segurança e as pessoas tendem a retardar mais a procura de cuidados quando evolui para uma forma grave. Entre os riscos de se procurar ajuda muito tarde, está lesionar o pulmão a ponto de o problema não poder ser revertido com ventilação mecânica e intubação. Quanto maior o tempo decorrido entre a necessidade de terapia intensiva e a efetiva admissão ao leito do hospital, maior a mortalidade. Isso é uma verdade. Talvez a maior causa de mortalidade. É exatamente esse enfoque do governo federal em defender remédios não eficazes, seja o gasto de dinheiro e tempo que poderiam ser usados na compra de equipamentos, vacina, na produção de um protocolo nacional, com orientações para o atendimento de pacientes graves com Covid. Ora, recursos que poderiam até ter sido usados, por exemplo, para medicamentos necessários para intubação, que estão em falta no Brasil, ou para criar leitos de UTIs, né? Foram gastos na compra de cloroquina e outros itens, o chamado tratamento precoce, sem comprovação científica. A gente tem que pensar nisso também. Então, as fake news e toda a disseminação de desinformação sobre os tratamentos sem eficácia tem esse duplo caráter. Leva informações falsas para a população e tira a oportunidade de as melhores práticas serem difundidas. Perdemos a oportunidade de investir e implementar políticas baseadas em evidências científicas que poderiam salvar vidas. Então não tem essa história que a ivermectina, por exemplo, é menos danosa do que o paracetamol, o Tilenol. O Tilenol, por exemplo, pode ser usado em doses habituais com segurança, não ultrapassando
aquela dose máxima permitida. A ivermectina, em doses habituais, para piolhos, para vermes, ela é segura, tem um perfil de segurança bom. Então o medicamento depende muito da dose, depende do tempo de uso. Então vamos ser, vamos valorizar a ciência, Vamos ser sensíveis àquilo que a ciência determina e abandonar práticas que não levam a nada, pelo contrário, trazem problemas maiores. Então era isso que eu queria falar hoje sobre a Covid-19. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.